Irmãos e irmãs, hoje nós temos uma solenidade litúrgica intitulada Exaltação da Santa Cruz. Uma festa litúrgica celebrada todo dia 14 de setembro. E hoje, domingo, coincidindo a data, nós estamos celebrando esta Santa Missa, fazendo a memória da paixão, do sofrimento de Jesus Cristo pela cruz salvadora que nos deu a salvação eterna. Quando nós refletimos sobre cruz, refletimos sobre o sofrimento. E nós temos muita dificuldade em entender o sofrimento, e particularmente quando nos perguntamos de onde veio o sofrimento. Foi Deus que criou o sofrimento? Por que sofremos? O sofrimento revolta muitas pessoas. E desde o princípio da humanidade, o ser humano sempre teve dificuldade em compreender esta condição da nossa natureza humana e sempre pediu a Deus que tirasse o sofrimento do ser humano. Deus fez um outro caminho. Em vez de tirar o sofrimento do gênero humano, Ele preferiu dar um sentido ao sofrimento humano. E por isso nos deu Jesus Cristo, o seu Filho, que junto dele vivia e deu-nos o seu Filho, que se encarnou no seio da Virgem Maria, tornou-se homem, assumiu plenamente a nossa condição humana, como Paulo nos diz na segunda leitura. Humilhou-se, esvaziou-se de si, tornando-se igual aos homens, desfigurado, encontrado com aspecto humano, fazendo-se obediente a Deus até a morte. Portanto, celebrando o mistério da cruz, nós celebramos também o sentido que vem da cruz. No tempo de Jesus, a cruz era entendida como maldição, porque o Império Romano crucificava todas as pessoas que se colocavam em protesto contra o poder político e econômico do domínio romano em Israel. A cruz era o suplício, era a condenação máxima, e era entendida como a pior das mortes, porque um crucificado ficava lá pendurado, morrendo asfixiado por vários dias. Então, a cruz para os judeus era sinal de maldição e de condenação. Jesus Cristo foi condenado à morte de cruz pelo Império Romano e pelas autoridades do Sinédrio e do Templo de Jerusalém.
deram a ele a mesma condição de morte dos subversivos políticos da época. Portanto, Jesus morrendo na cruz, carregando o pecado da humanidade, ele nos restaura, nos livra da morte que o pecado provoca em nosso ser. A morte de Jesus na cruz, pela ação de Deus, tornou-se fonte de graça e de salvação, porque Cristo quebrou os grilhões da morte e o poder da cruz como condenação. Deus realizou o antídoto, aquilo que era sinal de morte e de condenação, tornou-se para o cristianismo fonte de vida e de sentido da existência humana. Então, hoje, nós não podemos perguntar por que sofremos, porque sempre tem um outro porquê. Mas para que sofremos? Nós sabemos que o sofrimento não foi criado por Deus. Ele é parte da nossa natureza e da nossa condição humana, e é também força do pecado que nos domina. Mas Cristo, assumindo o nosso pecado, sendo elevado na cruz, nos regenerou, restaurou a nossa vida. Nós podemos e precisamos crer que por Cristo fomos salvos. Cristo quebrou os grilhões do pecado que gera a morte. Então, nós temos nas leituras de hoje um aprendizado. A primeira leitura nos coloca o povo de Deus que saiu do deserto rumo à terra prometida, e que a travessia do deserto é um tempo de prova, é um tempo de provocação que Deus realiza em nós. Deus também nos coloca em situação de prova para que possamos expressar a nossa fidelidade a Ele. Aqui, falando da travessia do deserto, podemos e devemos, à luz da fé, contemplar a realidade geográfica de uma vida difícil no deserto. O povo se revolta contra Deus porque falta água, falta comida e um calor insuportável. Mas nós também devemos entender o nosso deserto interior, a nossa vida, que a maioria das vezes também vivemos uma secura espiritual. Também temos sede e fome, não tanto do pão material, mas do pão que nos mata a fome e que nos sacia eternamente. A água, dom da graça de Deus, que nos vivifica e nos revigora. O nosso deserto espiritual, ressequido, precisa também ser orvalhado pela graça de Deus, para que se torne um deserto fértil, fecundo, produtivo no testemunho
e na fidelidade a Deus. Quando o povo vai a Moisés reclamar, então Moisés dirige-se a Deus em oração. E Deus fala. O povo revoltado, a prova que Deus deu foi encontrar um covil de serpentes venenosas que picavam as pessoas e elas morriam. Em situação de desespero e de finitude de vida, de impotência total, o povo volta-se para Deus, clamando a Moisés, o profeta, que livre-os da morte e da serpente. Então Deus fala a Moisés: faça uma serpente de bronze e levante numa haste, e todo aquele que for picado diante desta imagem, invocar com fidelidade o meu nome, será salvo. Então este sinal que Deus realiza no deserto é o sinal futuro do seu Filho, que será também levantado no madeiro da cruz. O sinal da serpente, o povo permanece na morte, no pecado, apenas é livre da morte pela expressão da sua fé e da sua fidelidade. Mas futuramente em Jesus Cristo, o pecado não terá força na vida daqueles que diante da cruz do Senhor entender a sua natureza, a sua condição humana. No Evangelho nós vemos o encontro de Jesus com Nicodemos, que é o chefe dos fariseus, um homem de um poder insuperável. Os fariseus já tinham determinado a perseguição e a morte de Jesus. Mas Nicodemos, o chefe deles, é motivado por um sinal e por uma esperança, olhando para Jesus e vendo o que ele ensina, e resolve fazer um encontro com Jesus, para não ser percebido por todos e não ser também criticado e perseguido. Ele vai à noite escondido, revestido com roupas diferentes, até onde Jesus está, e ali permanece com Jesus durante toda a noite. E o diálogo de Jesus com Nicodemos então faz com que Nicodemos verdadeiramente encontre neste homem, Jesus de Nazaré, o Senhor, o Messias que devia vir ao mundo. Então, nesse diálogo tão profundo que o Evangelho de João relata, onde Jesus diz para ele que ele precisa nascer de novo, e ele, não compreendendo esta imagem, diz: mas é preciso que eu volte ao útero materno. E Jesus então diz que este novo nascimento está acontecendo no encontro dos dois. Então Nicodemos, ele, encontrando Jesus, e neste diálogo onde Jesus fala da sua identidade, ele vai morrer e vai subir de onde veio. Ele, de natureza plenamente divina, descendo entre nós, gerado no seio da Virgem Maria, feito homem, assumiu a nossa natureza, a nossa condição humana, até as últimas consequências.
sofreu, foi provado na fidelidade a Deus e em tudo foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Então Deus, de fato, enviando o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para condenar a humanidade. Nós somos salvos por este amor redentor de Jesus Cristo, que elevado no madeiro, transformou a cruz em sinal de vida e de redenção para toda a humanidade. E é a partir deste evento da morte e ressurreição de Jesus que nós podemos com certeza compreender que o sofrimento nos educa, o sofrimento nos aproxima de Deus, o sofrimento abre o nosso coração ao diferente. No sofrimento somos mais sensíveis para acolher a palavra de Deus. E quantas pessoas encontram a Deus a partir do sofrimento? Então, o sofrimento tem um sentido e um significado que Deus nos deu em seu Filho Jesus Cristo, pela forma como Ele viveu, como redimiu a humanidade, entregando-se plenamente, amorosamente por nós. Então, louvado seja Deus por sermos humanos. Quanto mais assumimos a nossa condição humana, mais expressamos a presença divina de Deus em nós. Temos dificuldades em ser humanos. Isso aqui precisa ser refletido, precisa ser buscado através do mistério redentor de Jesus Cristo. Deus amou tanto a humanidade que Ele quis fazer a experiência da fragilidade, da impotência e do sofrimento a partir de Jesus, seu Filho. Então, queridos irmãos, celebrando o mistério da exaltação da cruz de Jesus em nossa vida, também nós expressamos a nossa fé e a nossa fidelidade. A cruz está em nossa vida, pelo simples fato de sermos fiéis a Deus em uma sociedade tão dividida no ódio, na discórdia, na violência. Como é difícil a gente ser fiel a Deus todos os dias. Como é difícil dizer sim a Deus em todas as circunstâncias e em todos os acontecimentos. É nesse sentido de viver a fidelidade que nós já estamos carregando a nossa cruz. Não precisamos ter uma doença, enfrentar uma situação de sofrimento para entender que já vivenciamos a cruz de Cristo em nossa condição humana e na fidelidade, na fé que testemunhamos. Então silenciemos um momento para que o Espírito Santo coloque a força desta palavra de hoje em nosso coração e transforme a nossa vida. E vamos com fé e esperança professar a nossa fé rezando.